Fala pessoal, aqui é o professor Leonardo Mamed mais uma vez com vocês. Na aula de hoje a gente vai falar sobre os conflitos armados no mundo, um tema muito delicado e importantíssimo aí para a humanidade inteira, porque eu acredito que todo mundo aqui, suas famílias, a gente se preocupe bastante com esse tema, principalmente porque envolve segurança pública, envolve segurança nacional. Por isso que eu vou colocar como pano de fundo aqui para vocês o tema da violência. E na aula de hoje a gente vai falar mais sobre os conflitos mundiais. E aí eu coloco aqui para vocês já como algumas causas, né, das principais, pelo menos, dos conflitos internacionais. A disputa por recursos e território, né, porque os recursos eles estão no território em disputa, tá? E áreas de influência, a gente vai comentar um pouco sobre isso na hora que eu projetar o mapa aqui para vocês. Guerras civis, né, conflitos étnicos dentro dos mesmos territórios, movimentos separatistas, né, intervenção externa, então quando um outro Estado nacional ele se envolve dentro de um conflito nacional e isso causa às vezes um impacto negativo sobre aquele país. Enfim, a xenofobia, que é a aversão aos estrangeiros, né, isso gerando um tipo de gerada, desculpa, por uma intolerância cultural e racial e levando às últimas consequências muitas vezes que são a violência física e a morte. Pessoal, aqui tem o mapa na página 30 aí, para vocês irem acompanhando, de 2011, né, ele projeta para vocês os principais conflitos ou armados, né, que chegaram a causar mortes no mundo. Então, as áreas onde estão esse lilás aqui mais escuro, eles são as áreas onde ocorreram maior quantidade de mortes, tá, por ano. Eu vou chamar a atenção aqui para vocês de um problema, talvez, não do mapa em si, mas do levantamento de dados. Por quê? O Brasil, por exemplo, é um país que não aparece aqui com tanto com problemas de violência, mas na prática o Brasil possui um dos maiores índices de violência do mundo. Eu trouxe o gráfico aqui para mostrar para vocês o quanto é alto o índice de homicídios no Brasil, né? Desde 2007 até 2017 aqui. Em azul a gente tem o número, né, dos homicídios, que ultrapassam a casa aí de 40 mil e hoje hoje no caso aqui 2017, o mais recente que a gente tem, mais de 65 mil mortes por ano por homicídio. Então, o Brasil poderia sim ser enquadrado, ser mapeado naquela imagem anterior que a gente colocou, como um dos países que mais também sofrem com conflitos armados pelo mundo. Aqui tem mais uma informação para vocês, né? O Brasil continua liderando as mortes de ativistas ambientais aí no mundo inteiro. As principais causas dessas mortes são que esses ativistas defendem a preservação ambiental aqui no país. Alguns deles, inclusive, não eram nem brasileiros, né, que foram mortos. E aí o Brasil aparece despontando, né? Quanto mais intenso aqui esse vermelho, significa a maior quantidade de mortes de ativistas ambientais pelo mundo. Então o Brasil liderando aí. Então, mais uma vez, para deixar mais enfatizado para vocês que aquele mapa ele é interessante para a gente pensar, mas é porque ele não inclui alguns dados importantes sobre conflitos armados dentro dos países. Se quiserem acessar, mas para ter mais noção, é só colocar aí no Google essa reportagem e vocês lerem com mais calma. Então, voltei aqui no mapa para vocês, para a gente refletir, né? O que o autor coloca para a gente é que
tanto no Afeganistão, quanto em outros países ali do Oriente Médio, que a gente estudou a aula passada, os conflitos estão ligados mais às invasões estadunidenses, tá, dos Estados Unidos naqueles territórios, que causam certa instabilidade e acirram aqui as disputas entre os grupos locais. Tá? No caso do México, né, o México e a Colômbia, são lutas internas envolvendo principalmente o tráfico de drogas. Tá? Isso não difere muito aqui no Brasil, não, certo? Além de outras características que os homicídios no Brasil envolvem, mas a gente também está incluso nessa luta, nas lutas internas envolvendo o tráfico de drogas, que é um tema interessante. No final eu indico para vocês alguns filmes, inclusive documentário, sobre a chamada guerra contra as drogas. Galera, eu coloco aqui para vocês mais uma questão, né? O que realmente tem movido essa expansão, né? Esse movimento de expansão dos conflitos armados no mundo. Não há uma resposta única, vocês vão ver, vão pesquisar, vão analisar, e até para a ciência geográfica não é um consenso. Ou seja, né, não tem uma concordância em torno dessa questão. O fato é que as redes de comércio que se intensificaram com o processo de globalização permitiram que os fluxos de mercadorias consideradas ilegais aumentassem. Né? Como que a globalização ela contribui com tudo isso? Através do aumento dos meios de comunicação, né, da intensificação dos meios de comunicação e transporte. Né? Então, vou dar o exemplo da série Narcos, que tem na Netflix, por exemplo. Você vê ali quais foram, o que possibilitou, né? Uma das causas que possibilitaram a implementação desse tráfico de drogas entre Colômbia e Estados Unidos, que é um grande consumidor de drogas no mundo inteiro. Então, transporte e a comunicação são essenciais, e graças a esse processo que vai acontecer a partir da década de 90, e a série vai retratar bem esse período, que vão se intensificar, né? Então, os fluxos de pessoas, de mercadorias e a comunicação, né? Isso é essencial para que o movimento de ilícitos aconteça pelo mundo. Mas o que pode estar gerando cada vez mais um aumento dos conflitos são os interesses mercadológicos. Então, você vai assistir a série, qualquer outro filme ou documentário sobre tráfico de armas, de pessoas e drogas, ninguém está interessado na saúde, no bem-estar de uma determinada parte da população. Eles estão interessados em vender, né, em gerar lucro, que é esse o movimento capitalista. Tá? E isso tem ocasionado mais conflitos, né, pelo mundo. Aí, voltando na apostila de vocês, né, o autor coloca bem para a gente aqui que a máfia e o tráfico de drogas, eles contribuem para o aumento dos conflitos, né? Ele vai colocar na sequência aqui na própria apostila de vocês a interferência do Estado nisso, né? A formação de um poder paralelo e os Estados falidos. Eu vou só voltar um pouquinho e conversar com vocês sobre essas tensões, né? Deriva de desigualdades internacionais, a globalização e suas consequências, como eu comentei anteriormente ali para vocês, como a globalização ela intensifica o processo de tráfico de mercadorias ilícitas, tá? E ao mesmo tempo ela vai atuando nos territórios de uma forma desigual, tá? Então, aumenta o número das migrações internacionais, isso é uma das consequências que eu vou chamar a atenção na conclusão, inclusive. Isso é importante, aumento nas migrações internacionais, surgem ou se agravam conflitos culturais, religiosos, ambientais e étnicos. Então, cada vez mais vão aumentando os conflitos, graças à possibilidade que a globalização dá de maior contato entre os territórios,
e aí esses conflitos eles vão sendo mal geridos, né, pelo Estado, e quem vai sofrendo a maior parte da população que sofre isso, a gente já tem um conhecimento, mas é bom que a gente enfatize que a população mais pobre, as etnicamente excluídas normalmente, são as que sofrem com o racismo, né? Então, ó, o crescimento do racismo e de conflitos étnicos, culturais, disputas comerciais entre economias nacionais, expansão de tráfico de drogas de mulheres, expansão do terrorismo. Então, o terrorismo a gente vai falar na próxima aula, é outro assunto delicado também, mas é importante que a gente tenha noção do que vai acontecendo. Eu vou colocar para vocês agora alguns dados sobre o tráfico para vocês verem o tamanho disso. Pessoal, então eu peguei uma reportagem da BBC aqui, que eu vou colocar nas referências no final. Aqui estão as 5 atividades do crime organizado que mais rendem dinheiro no mundo, certo? Eles enumeram aqui pra gente. Eu não vou trabalhar a reportagem inteira, mas vamos lá. Narcotráfico, falsificação, tráfico humano, tráfico ilegal de petróleo e tráfico de vida selvagem. Então, para vocês terem uma ideia, né, cerca de isso são dados ainda de 2016, né? A tendência é sempre aumentar e esses dados normalmente eles são estimados, né? Pode ser que seja muito mais do que isso. É uma cifra aí, ó, o último relatório do Fórum Econômico Mundial fez uma estimativa menor, mas mais de 1 trilhão, tá, de dólares, que inclui em dinheiro circulando através do crime organizado, para vocês verem o tamanho disso no mundo. Bom, pessoal, e a formação de poder paralelo aos estados falidos remete a gente novamente falar sobre os estados, né? Na visão do autor, o estado ele tem um conceito que precisa exercer segurança, né? Lei, ordem, justiça, proteção de direitos humanos, saúde, educação. O estado precisa garantir isso. Um estado falido de um país com governo é um governo. O conceito de estado falido é de um país com um governo ineficaz que não controla o seu território, né? É importante, ele faz uma lista aqui de estados falidos: Somália, Zimbábue, países africanos aqui em geral, tá? Alguns asiáticos, mas eu coloco a questão para vocês também em relação ao nosso país também, o Brasil, se a formação, né, de um poder paralelo, tanto de narcotraficantes quanto das milícias que vêm emergindo, né, surgindo aí, sendo criadas no Brasil, se isso não pode estar também configurando o Brasil como um país, um Estado democraticamente falido, isso é uma pergunta, e com dificuldade de atender, né, a proteção dos direitos humanos também. E para concluir, pessoal, eu coloquei para vocês aqui algumas consequências, né? Vem aumentando a mobilidade forçada de pessoas pelo mundo, a migração, né? As crises humanitárias. Então, os conflitos armados, eles causam isso também. As pessoas não querem permanecer nessas áreas de conflito, elas acabam partindo para outros territórios, tá? O estado de medo permanente, então a população que fica sempre no estado de medo. Isso facilita também um controle maior de pessoas que estão no poder, que não vão garantir o interesse da maioria, mas os interesses os seus interesses próprios. São, por exemplo, eles não vão governar democraticamente, assegurar que o Estado cumpra a sua função, né, como o autor do livro mesmo coloca para a gente. Tá? Aumenta-se o gasto com seguranças, com armamento, o declínio das liberdades, a gente vai se sentindo com medo, a gente vai entregando nossas liberdades, né? Extermínio da população mais pobre, jovem, normalmente que morre mais. Aqui no Brasil a gente tem essa configuração e que já sofre com o racismo, certo? E aí ele coloca uma passagem na apostila interessante que eu coloquei na conclusão aqui para vocês, assim, o seguinte: a globalização torna o mundo mais integrado, mas não acaba com as desigualdades, com a pobreza ou com o desemprego. Lacunas que em geral têm aumentado, pelo menos em algumas regiões do globo, fatos que constituem o solo fértil para a expansão da criminalidade. Então, quanto mais falta, tá, emprego, as condições vão ficando mais precárias nas regiões, a criminalidade ela tende a aumentar, certo?
Eu deixei uma atividade para vocês aqui, uma sugestão, assista pelo menos um dos vídeos que eu vou colocar na sequência aqui para vocês. Ou realiza uma pesquisa que justifique quem são as pessoas que mais sofrem com esses conflitos, né? Registrar no caderno. Então você pode fazer uma pesquisa, ó, quem são as pessoas que mais sofrem com as consequências dos conflitos armados pelo mundo, né? Realiza as atividades propostas na página 32 e 33, e aqui na sequência eu vou colocar os vídeos, as referências e os vídeos que eu sugiro para vocês verem durante as aulas aí em casa. Assim são as referências. A 13ª emenda, eu acredito que ela tenha no YouTube também, mas eu vi no Netflix, Narcos também no Netflix. O Senhor das Armas é um filme muito bom também, que discute essa questão do tráfico de armas. E o Tropa de Elite 2, que não é baseado em fatos reais, mas existem relatos baseados em fatos reais naquele documentário. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido aí. Escrevam sempre, registrem no caderno suas dúvidas, que no futuro próximo, aí, quando a gente retornar, a gente vai conversando sobre essas dúvidas. Eu agradeço a atenção de vocês e até mais.